Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Quero deixar a minha gratidão a todos aqueles que acompanham o canal, que assistem aos vídeos, que se inscreveram. Meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. A exposição de hoje terá como tema Casos de Dr. Bezerra, exatamente, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Antes de dar início ao relato dos casos, farei uma breve biografia do doutor para que possamos nos situar à época em que ele vivia. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu na cidade de Riacho do Sangue, em Ceará, a 29 de agosto de 1831. E faleceu no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900, com 69 anos. Foi dedicado médico e escritor com grande paixão pela doutrina dos espíritos. E veremos que cada um dos casos tem tudo a ver com espiritualidade, que é muito importante a todos nós. O Dr. Bezerra conheceu a doutrina dos espíritos, se aproximou desse conhecimento através do Dr. Joaquim Carlos Travasso. Ele foi o tradutor das obras de Kardec para o português, em 1875. Então ele doou o Livro dos Espíritos já traduzido para português para o Dr. Bezerra. Olha só que interessante. E eu trago aqui um relato do próprio Dr. Bezerra sobre essa situação em que ele pegou pela primeira vez este livro, o Livro dos Espíritos. Recebi o livro na cidade do Rio e ele morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo mesmo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por abrir a esta obra. Olha só, naquela época como era difícil. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando já tenho estudado tantas escolas filosóficas. Ou seja, o nosso Dr. Bezerra dá uma clara ideia de que ele já tinha a mente aberta, bastante liberal, como é importante. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele. Li, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Então, não sei se isso já aconteceu com muitos, mas quando a gente abre aquela obra e começa a ler aquelas questões, as respostas, nós temos a nítida impressão de que já conhecíamos aquela filosofia, já conhecíamos aquelas explicações, não é verdade? Então vamos aqui narrar o primeiro caso, o caso das dificuldades financeiras de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse primeiro caso, Dr. Bezerra relata que ele tinha muita dificuldade de conseguir recursos financeiros para realizar o pagamento do aluguel de seu quartinho, onde ele habitava, no Rio de Janeiro, e também a própria escola que ele cursava. Então, de repente, deu uma grande angústia, um grande desespero no Dr. Bezerra. Então ele se ajoelhou e começou a orar, a fazer um pedido à divina providência que o lhe ajudasse. E aí, de repente, logo depois, bate à porta um jovem. Ele vai atender. Este jovem, então, informa ao Dr. Bezerra que gostaria de ter aulas particulares sobre matemática. O Dr. Bezerra, na verdade, ele não entendia muito de matemática, mas ele pensou, vou estudar bastante para poder dar aula a este jovem. E aí aceitou o encargo de dar aula de matemática ao jovem. Então o jovem perguntou qual é que era a quantia, o Dr. Bezerra falou e ele pagou a quantia para o Dr. Bezerra e ficou de acertar a data para ele retornar para começar as aulas. Aí o Dr. Bezerra foi ver a quantia, era exatamente o valor para pagar o aluguel do seu quartinho e pagar a escola. Olha só que interessante. E aí, o que aconteceu? Este jovem que contratou o Dr. Bezerra para as aulas de matemática nunca mais retornou. Então nós pensamos assim,
quem era este jovem, da onde ele veio para bater a porta do Dr. Bezerra, um estudante de medicina, para que desse aula de matemática? Pagou a quantia exata que ele precisava para o aluguel e para a faculdade, para a escola. E mesmo assim, e depois não apareceu. Então nós percebemos que muitas vezes quando oramos com fé, com vontade, com garra, não é? Ou seja, com coração, a divina previdência sempre nos auxilia. Cada um, com certeza, tem as suas experiências. Muito bem. Muito interessante esse primeiro caso, não é verdade? O segundo caso. O caso do apelido do Dr. Bezerra como médico dos pobres. Muito interessante. Aos 25 anos, o Dr. Bezerra concluiu o seu curso de medicina em 1856. Assim, ele abriu um consultório na cidade do Rio, em sociedade com um colega. O que acontece é que ali, naquele bairro onde eles abriram o consultório, ninguém conhecia o Dr. Bezerra, ele era desconhecido e ele não era do Rio, ele não era carioca. Então, o seu colega tinha bastante pacientes, clientes, e o Dr. Bezerra praticamente não tinha nenhum. Ocorre que o Dr. Bezerra, em sua casa, ele atendia a pacientes de graça, claro, ou seja, com seu grande ânimo, o seu grande altruísmo, não é? Então ele atendia as pessoas enfermas de graça. Então foi assim que ele recebeu esta alcunha de seus colegas médicos como o médico dos pobres. Foi mais a título de uma troça, de uma brincadeira, mas que o doutor Bezerra de Menezes encarava aquilo com muito orgulho. Como ele mesmo disse, foi o título mais honroso que já recebera. Olha só que interessante, ou seja, foi feita uma troça, uma brincadeira de médico dos pobres pelos seus colegas médicos, mas ele considerou aquele título como uma honra. Olha como o espírito de Dr. Bezerra já falava alto. O próximo caso, caso da abnegação de si mesmo. Muito interessante. Eu não sei se cada um de nós, se estivesse nessa situação do Dr. Bezerra, se agiria como ele neste caso que eu vou relatar. Certa vez, a sua esposa, já era casado, foi procurá-lo no consultório para informar que a sua filhinha estava muito enferma, muito doente. Então, o Dr. Bezerra pegou a sua maleta de médico com todo o material e saiu junto com a sua esposa do consultório, na direção da sua casa. Quando estava saindo do consultório, chegou uma senhora, relatando muito aflita a enfermidade de seu filho. Olha só. E agora o Dr. Bezerra ficou numa situação bastante difícil. Sair para o seu lar para atender a sua própria filha enferma ou atender aquela paciente, aquela senhora com o seu filhinho enfermo. Então, Dr. Bezerra parou, pensou e decidiu confiar novamente na providência divina e disse para sua esposa retornar ao seu lar, ao lar deles, não é, a sua casa, tomando de conta da filhinha, enquanto ele iria olhar o menino, a criança daquela senhora que o procurou. E para desespero de sua esposa, não é verdade? Então o Dr. Bezerra foi até o lar daquela senhora, tratou do garoto até ele se recuperar. Aí então ele saiu muito aflito, pensando na sua filhinha, e retornou chegando ao seu lar. Chegando lá, já muito aflito, perguntou para sua esposa como estava a filhinha. E ela disse, está bem melhor, graças a Deus. Então o Dr. Bezerra chegou à seguinte conclusão, de que quando ele pediu à divina providência, ao Mestre Jesus que amparasse a sua filhinha, ele pessoalmente estava atendendo um outro paciente. Então ele percebe que Jesus é o melhor médico que ele próprio. Olha só que interessante. Então nós vamos perceber assim que foi realmente uma decisão bastante difícil. Deixar a sua filhinha de lado para atender a um paciente que estava batendo a sua porta. Então nós vemos mais uma vez, assim nós percebemos o quanto que o Dr. Bezerra tinha um ânimo, um espírito muito altruísta, muito desapegado, abnegado de si mesmo. Vamos agora para mais um caso. O caso
um exemplo de desapego de bens materiais. Olha só. Certa vez, ao atender uma mulher em seu consultório, prescreveu alguns medicamentos, alguns remédios e disse a ela que poderia comprá-los ali mesmo no prédio, que tinha uma farmácia. Então foi que a mulher lhe relatou ao Dr. Bezerra de que ela praticamente não tinha dinheiro nem para a sua própria alimentação, que dirá para medicamentos. Então o Dr. Bezerra procurou em seus bolsos algum dinheiro, alguns tostões, não é, na época, e nada encontrou. Então ele começou a olhar aos lados, procurando alguma coisa que pudesse auxiliar aquela mulher em tamanha dificuldade. Até que parou os olhos na sua mão, no seu anel de formatura no seu dedo. Então, imediatamente ele pensou, este anel realmente terá um significado maior a partir de hoje. Aí ele tirou o anel de formatura de medicina do dedo e deu para aquela senhora e disse, agora vá lá na farmácia, compre o remédio e com o que sobrar compre alimentos e trate-se, fique bem. Então nós percebemos assim que o Dr. Bezerra realmente em total desapego, porque o anel de formatura da medicina, como de qualquer graduação, ele é um símbolo, ou seja, ele tem um valor estimativo muito maior do que um valor material propriamente dito. Então ele se desapegou, inclusive daquele símbolo, para poder auxiliar ao próximo em mais necessidade. Então nós vamos perceber assim o quanto que o Dr. Bezerra de Menezes tinha uma abnegação, um altruísmo fantástico. Cada um desses casos, com certeza, enriquece a cada um de nós, nos dando assim força para tomarmos a melhor atitude frente a casos bastante simples, não casos graves como o que o Dr. Bezerra relata aqui nesses casos, mas muitas coisas simples que muitas vezes deixamos de agir ainda por apego, por atitudes, digamos assim, pouco felizes de egoísmo e de orgulho, não é assim? Então vamos relatar agora mais um caso. O caso da enfermidade do próprio Dr. Bezerra mesmo, ou seja, uma situação muito difícil. No ano de 1900, em 5 de janeiro, o nosso Dr. Bezerra tinha 68 anos e ele sofreu um grave derrame. Ficou completamente imobilizado, deitado na cama, sem poder falar nem trabalhar, preso num quartinho que tinha apenas uma cama e uma cadeira. Olha a dificuldade, a situação do Dr. Bezerra. Ele recebia as visitas de seus amigos todos os dias, mas apenas um de cada vez. E ele tinha muita dificuldade de responder, por isso as pessoas não perguntavam nada, sentavam na cadeira e ficavam ali, olhando ao Dr. Bezerra, fazendo preces, não é? Muitas vezes relatando alguma coisa, mas brevemente, sem forçar o Dr. Bezerra que falasse. Ele estava em uma situação bastante grave. Então, todos sabiam que o Dr. Bezerra tinha graves dificuldades financeiras, não é? Porque ele doava tudo que ele tinha grave situação financeira. Assim, os amigos também não queriam doar importância em dinheiro para ele, porque ficavam com receio que ele recusasse. Ele sempre recusava essas situações. Então, os amigos que quando chegavam já traziam alguma importância em dinheiro, podia até ser algumas moedas, e colocavam embaixo do travesseiro do Dr. Bezerra, porque assim ele não podia falar nada, já estava colocado ali. Então nós percebemos assim que os amigos jamais desampararam. Inclusive, no momento do desencarne do Dr. Bezerra, de seu falecimento, os amigos se cotizaram e auxiliaram no enterro e inclusive amparando a sua família, a sua esposa, a sua filhinha. Veja que coisa muito bacana, muito realmente altruísta e que nos mostra a amizade, a força da amizade a cada um de nós. Muito bem, então nosso querido Dr. Bezerra de Menezes chegou ao fim da sua jornada aqui terrena, aqui na Terra, não é? Na sua experiência física, na experiência de sua vida física.
50 anos depois, aproximadamente em 1950, já no plano espiritual, Dr. Bezerra foi chamado por Nossa Senhora Maria de Nazaré, exatamente. Então, Nossa Senhora convida a Dr. Bezerra de Menezes a integrar as equipes espirituais de alta envergadura, de alta estatura moral, de orientação e comando do planeta Terra, ou seja, servidores diretos do Mestre Jesus. E Dr. Bezerra de Menezes informa a Nossa Senhora, agradece humildemente e informa que ele prefere ficar aqui na Terra cuidando de seus pobres e doentes. Olha só a abnegação até nesse momento, onde o Dr. Bezerra pode ter um acesso de trabalho mais amplo na direção do planeta, auxiliando ao Mestre Jesus diretamente. Mas ele prefere ficar aqui mais próximo de nós, de cada um de nós, auxiliando aos mais pobres, aos aflitos, desesperados e aos enfermos, aos doentes. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes, com essa atitude, ele iniciou uma grande egrégora, ou seja, uma grande rede de trabalhadores comandados, orientados por ele, para atender no entorno de todo o nosso orbe, de todo o nosso planeta. Então, o Dr. Bezerra começou a trabalhar em todo o orbe, mas de uma outra forma do que foi convidado por Nossa Senhora. Então, ele está realmente mais diretamente vinculado, auxiliando a cada um de nós aqui, vivos, ou seja, encarnados, quanto no plano espiritual, os desencarnados. Então, mais uma vez, um exemplo de abnegação, um exemplo de desapego, ou seja, ele não tinha vaidade, uma humildade assim que chegava a transbordar de sua alma, de seu espírito. Um grande exemplo a todos nós desse altruísmo e desapego. Então, para encerrar esta apresentação, os casos de Dr. Bezerra, gostaria de deixar aqui algumas mensagens para a nossa reflexão. A fraternidade é, sem dúvida, a origem da verdadeira caridade. Ou seja, a caridade ela não pode estar desvinculada desse ânimo, desse espírito de fraternidade. Ou seja, todos nós somos irmãos, como o Dr. Bezerra muito bem exemplificou. Sob o palio dessa premissa, podemos afirmar que o Dr. Bezerra foi e continua sendo um símbolo de fraternidade, de compaixão e de empatia. Ou seja, Dr. Bezerra sempre se colocava no lugar do outro, sentindo a dor, a aflição do outro, e assim impulsionava o seu coração, impulsionava o seu ânimo a ajudar, a auxiliar sempre. Que essas mensagens inspirem a todos nós. Muito bem, meus amigos, então esta é a mensagem. Espero que tenham gostado. Então quero encerrar esta apresentação agradecendo a todos aqueles que assistiram a este vídeo, que acompanham o canal Esperança de Luz, que se inscreveram, meu muito obrigado. Para aqueles que assistiram agora pela primeira vez, chegaram agora no canal, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos em um próximo vídeo, em uma próxima exposição. Meu muito obrigado e até lá!